Bom dia, galerinha do quarto ano, tudo certo com vocês? Pessoal, hoje nós vamos trabalhar com a disciplina de História, tá bom? A partir da página 140 até a página 143, tá? Os objetivos dessa aula são entender as razões que levaram à escravidão de indígenas no Brasil, analisar os mapas e conhecer algumas características comuns aos povos indígenas que viviam no Brasil no século XVI, tá bom? Então, lá na página 140, nós vamos realizar uma leitura, tá bom? Acompanhem na apostilinha de vocês. Indígenas e portugueses, alianças e conflitos. Como você viu, para que a produção de açúcar gerasse lucro para os portugueses envolvidos com esse negócio no Brasil, o trabalho de pessoas escravizadas era fundamental. E você sabe quem os portugueses escravizaram? A primeira missão foi escravizar os indígenas, ou seja, a população nativa da terra conquistada na América. Não existe um consenso entre os pesquisadores, mas estima-se que no século XVI havia cerca de 3 milhões de indígenas no Brasil. Eram diferentes culturas organizadas em diversas sociedades. Já a quantidade de portugueses era muito inferior, alguns poucos mil. Como seria possível escravizar os indígenas? O que você faria? A opção dos europeus foi estabelecer alianças com alguns povos. Como você viu, os tupis, que ocupavam principalmente o litoral, eram os principais aliados dos portugueses. Em troca de produtos que interessavam aos tupis, como facas e outros instrumentos feitos de metal, povos inimigos eram capturados e vendidos para os portugueses. Era comum ainda que os portugueses e seus descendentes comprassem indivíduos aprisionados por um grupo depois de guerras contra grupos rivais. Ou seja, os portugueses também estimulavam guerra entre os povos indígenas para ter acesso aos prisioneiros, que se tornavam escravos. Com o tempo, a população indígena no litoral diminuiu e, para conseguir mais negros da terra, nome que os europeus davam aos indígenas, passaram a ser organizadas expedições de captura. Essas viagens para o interior do território, chamado pelos portugueses de sertão, aconteciam principalmente entre os séculos XVII e século XVIII. Tá? Ali ao lado temos uma imagem. Meninos cuirucus jogavam futebol no Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso, 2012. Você imagina quantos indígenas há atualmente em nosso país? De acordo com o último levantamento realizado pelo governo brasileiro, em 2010, há pouco mais de 800 mil indígenas no Brasil. Ok? Próxima página, 141. A maior parte dos indígenas capturados eram enviados para trabalhar em propriedades rurais e em diversas partes do Brasil. Com a escravização indígena, povos que antes não tinham contato entre si passaram a conviver. E pouco a pouco a relação entre os próprios grupos indígenas mudou. A atividade. Observe os mapas e responda as questões. Então, nesses mapas, a gente vê que tem um título em cada um deles e as legendas. Pessoal, não deixem de ler as legendas, tá? A gente vai fazer uma breve visualização ali. E no primeiro mapa diz assim: Brasil, distribuição dos povos indígenas do século XVI. Cada cor ali representa um grupo linguístico, tá? Cada cor representa um grupo linguístico. Faça uma visualização. Já no outro mapa, diz assim o título: Distribuição dos povos indígenas atual, grupo linguísticos. Cada cor representa um grupo. Então, a gente pode notar a diminuição na distribuição dos povos indígenas, pois a gente vê que as cores elas vão diminuindo de tamanho ali. Letra A. Do século XVI até hoje, a população indígena aumentou ou
B. Como podemos ver no primeiro mapa, os mais diversos povos indígenas ocupavam todo o território que hoje corresponde ao Brasil. E atualmente, em que estado eles se encontram? Aí vocês têm que identificar quais são os estados que têm os indígenas ainda e colocar ali. Letra C. Na sua opinião, o que pode ter acontecido para que eles se concentrassem nessas áreas? Converse com os colegas e depois escreva no caderno a conclusão que você chegar. Então, para essa questão aqui, você vai conversar com o papai, com a mamãe, com quem estiver em casa com você. Vocês vão chegar a uma conclusão e vão registrar lá no caderninho de história. Página 142, pessoal. Reação e resistência indígena. Os portugueses, para poder se instalar no território já ocupado, optaram por tomar as terras dos indígenas e, ao mesmo tempo, escravizá-los por meio de uma política de negociação com povos indígenas aliados. Em pouco tempo, os primeiros habitantes do Brasil morreram em enormes quantidades. Em 1570, por exemplo, a população indígena foi reduzida praticamente pela metade. Cerca de 3 milhões vivos no ano de 1500, havia cerca de 1.200.000 em 1570. E por que tantos morreram? Bem, além das guerras entre os europeus e indígenas, responsáveis por muitas mortes, a maioria dos indígenas morreu de doenças como a gripe, varíola e o sarampo. Isso mesmo, essas doenças não existiam aqui, foram trazidas pelos europeus. Por isso, a população nativa não tinha nenhuma resistência a elas. Porém, os indígenas não aceitaram passivamente essa situação. Muitos povos tradicionalmente guerreiros decidiram combater os portugueses. Outros preferiram se mudar e se afastar, ocupando áreas mais no interior, onde os europeus ainda não haviam chegado, a fim de fugir das doenças, da escravidão e da morte. Você talvez esteja se perguntando, e o que isso tem a ver com os dias de hoje? Estudando esses acontecimentos, podemos compreender, entre outros aspectos, por que a população indígena atual é tão pequena e se concentra em alguns estados, especialmente naqueles mais próximos à floresta amazônica, tá bom? Ali nós temos uma imagem sem título, de Hans Staden, no século XVI. É uma xilogravura. Em sua segunda viagem ao Brasil, Hans Staden foi aprisionado pelos tupinambás e a imagem representa sua fuga, assim como a resistência indígena diante dos europeus. Ok? Próxima página. Indígenas do passado, diferenças e semelhanças. Nesta aula você conhecerá algumas características comuns aos povos indígenas que viviam no Brasil no século XVI. A maior parte das informações sobre os indígenas que no século XVI viviam no território que hoje forma o Brasil está em imagens e textos escritos, produzidos e registrados pelos europeus. Os europeus não percebiam a diversidade dos povos que viviam aqui. Por isso, dividiam os indígenas basicamente em aliados e inimigos, tá? E mesmo entre os povos considerados aliados, os europeus não se preocupavam em conhecer os indígenas profundamente. Isso acontecia não porque os europeus fossem simplesmente maus, é porque eles acreditavam que seu modo de vida e sua religião eram os únicos corretos, tá? Para eles, o que era diferente era errado e precisava ser corrigido. Por isso, as imagens e textos e os relatos sobre os povos indígenas são marcados por uma visão europeia que os desvaloriza. Os considera bárbaros, selvagens e inferiores. Os indígenas que ocupavam o território que viria a ser o Brasil não tiveram necessidade de desenvolver a escrita. Por isso, não existem textos escritos por indígenas antes da chegada dos europeus na América. Porém, o uso de outras fontes históricas, como as matérias, podem ajudar a conhecer mais sobre o modo de vida daqueles que viviam nesse lugar entre fins do século XV e XVI, tá bom?
pessoal? Agora é uma resposta pessoal que vai da compreensão de vocês, da opinião de vocês, tá? Então a perguntinha diz assim: apesar de todas as diferenças culturais, quais semelhanças você imagina que existiam entre os modos de vida dos diversos povos indígenas no início do século XVI, tá? Então, a partir desse texto dos textos que a gente vem lendo desde a primeira apostila, né, até agora, vocês vão colocar ali a opinião de vocês sobre quais as semelhanças que vocês imaginam que existissem entre os povos, né, os modelos de vida dos povos daquela época, tá bom? São atividades bem simples, de bem pouco registro, assim, mais leitura, tá, galerinha? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me chamar lá na agendinha eletrônica e a prof vai ajudando vocês, tá bom? Beijinhos e até a próxima aula!